Chegar aí um instantinho. Nós vamos ter uma rúbrica aqui no podcast. Mas eu tenho que dizer à audiência que eu normalmente é em cima da hora, eu digo a um dos elementos, vamos ter esta rúbrica, hoje vais falar sobre isto. Hoje não A pessoa disseste que vai bem. falar sobre o assunto não sabe o que vai falar. O único que sabe é o João, que eu disse, olha, ponha isto aí nos banners que vamos colocar a questão. Normalmente dá asneira. Eu vou pedir desculpa a quem vou fazer a pergunta, mas eu sei que ele está preparadíssimo. Isto para ele não é nada. Mas Não é nada. E então a pergunta de hoje é: o que é o vinho reserva Manuel Moreira? Pois não é uma pergunta fácil de responder, apesar de parecer simples. Transforma então numa pergunta fácil. Não, numa resposta fácil. Bom, se a gente pegar no que aparece nos rótulos como reserva, aí às vezes não é muito confiável, porque não, há uma grande heterogeneidade do que o reserva pode dizer. Ou seja, o reserva implicitamente sugeriria um vinho de mais qualidade, uma qualidade superior e que teria um período de reserva, digamos, devido a essa qualidade extra para o vinho poder amaciar, ganhar alguma riqueza e ganhar mais camadas. Isso seria o conceito de reserva, vamos chamar mais idóneo, mais daquilo que as pessoas normalmente esperam do que é o termo, ou que o termo, digamos, indicia. Pronto, ou seja, dentro do panorama em Portugal, às vezes é mais importante o olhar para o reserva do ponto de vista de que é que conhecemos o produtor ou o vinho e sabemos qual é a abordagem dele para o reserva. Porque há reservas, há produtores que realmente olham com muito respeito para o termo reserva, outros que, pronto, beneficiam e aproveitam o facto de poderem usar o termo reserva, e depois, pronto, depois com outros pormenores ao redor, como um preço demasiado baixo para o termo de reserva, ou um vinho demasiado simples, podendo ostentar o termo de reserva. Pronto, ou seja, a minha sugestão é que no reserva se conheça um bocadinho o perfil da casa para perceber se o reserva está esse vinho que ostenta o designativo reserva está de acordo com, em termos de que a percepção que o reserva deve dar como experiência. Sim. Já fora da rúbrica, obrigado pelo desafio, por responder já à questão da rúbrica de hoje. Já agora, este termo reserva em Portugal e noutros países é bem diferente, não é? A interpretação que damos, o que a palavra carrega em termos, seja de legislação, seja de história, das regiões. O termo reserva, a regulamentação reserva, varia de acordo com as várias regiões em Portugal. Se a gente for aqui ao lado da Espanha, o reserva obriga praticamente por todo o país, por toda a Espanha, um mínimo obrigatório de estágio, praticamente transversal por todas as regiões, um estágio em madeira e um estágio em garrafa obrigatório antes de vir para o mercado, e em algumas regiões, como por exemplo Rioja, e se não me engano também Ribeira do Aldoeiro, o estágio ainda é vai muito para além desse mínimo, ou seja, o mínimo deles é muito mais longo em termos de estágio do que para as outras regiões. Eu, como opinião pessoal, eu gostaria de algo assim, porque do ponto de vista do consumidor, e para quem como eu faz muitas ações para consumidores finais, é sempre uma das perguntas que fazem e que a resposta é sempre mais ou menos esta, difícil, digamos, definição, precisamente porque as pessoas próprias ficam um pouco confundidas. Pedro Vela está-nos a colocar uma questão no direto do YouTube e pergunta: será que aplicado um pouco da legislação espanhola não seria uma boa forma de uniformizar as denominações reserva ou outras? Há vários caminhos, que se pode seguir. Uma uniformização por cima, quando eu digo por cima, ou seja, com alguma exigência, poderia ser um caminho. Ou puxar
mesmo que haja mas 2, 3 meses de diferença, às vezes, de uma região para outra, mas puxar os limites um bocadinho mais para cima, para poder, eventualmente, digamos, dar mais valor ao termo reserva, porque aqui, do meu ponto de vista, o termo reserva é que fica um pouco desprestigiado. E por vezes a sugestão que eu dou às pessoas quando me fazem essa pergunta é um pouco aquilo que eu disse há pouco, pronto, que é olhar para um produtor, ver como é que ele respeita o termo reserva e sentirmos que realmente temos qualquer coisa ali de especial com o termo reserva. Uma espécie de uniformização, entre aspas, poderia não ser um mau passo e criar uma maior valorização do termo.